Você já se perguntou por que quanto mais pensamos, mais nos afundamos? Já sentiu que a inteligência, em vez de libertar, te prende em uma cela invisível, onde as grades são feitas de consciência? Há um ponto onde o raciocínio não ilumina, mas queima. Um limiar onde o pensamento deixa de ser ferramenta e se transforma em abismo. E foi ali, exatamente ali, que Dostoiévski escolheu habitar. Não por fraqueza, não por desespero, mas por enxergar o que poucos suportam. O que aconteceria se a mente mais lúcida não buscasse salvação, mas aceitasse o caos como única forma de verdade? O que ele viu, que nós preferimos ignorar. Imagine por um instante que a lucidez seja como um espelho, que não perdoa distorções. Quanto mais você se aproxima, mais nítidas ficam as rachaduras, não do mundo, mas de você. A inteligência, quando crua, quando nua, não acaricia, ela fere, revela, derruba. É por isso que muitos preferem a distração ao pensamento, o ruído ao silêncio, porque o silêncio expõe. E Dostoiévski entendeu cedo: quem pensa demais corre o risco de não voltar. Mas e se o não voltar não for uma perda, e sim uma libertação? E se o vazio, tão temido por todos, for o único lugar onde a alma pode respirar sem fingimento? Você já teve medo de si mesmo? Já ficou acordado à noite não por causa do que os outros fizeram, mas por causa do que você sentiu ou pensou? Em segredo, esse tipo de pensamento que ninguém pode saber, que você mesmo tenta esquecer. Dostoiévski não esqueceu. Ele escreveu. Ele mergulhou. Enquanto o mundo celebrava a lógica, ele descia escadas silenciosas para dentro da mente humana. E o que encontrou lá embaixo não foi luz, foi um eco. Um eco que repetia o que nenhum filósofo ousava assumir. A razão também pode matar. Não com armas, mas com lucidez demais, com verdades que sangram. E então, vem a pergunta inevitável: por que alguém escolheria o vazio como morada? Por que alguém não tentaria fugir da dor de pensar demais? Talvez porque fugir não funcione. Talvez porque em certo ponto não há mais volta. E quando a mente rompe essa barreira, a única coisa que resta é encarar o que existe do outro lado, mesmo que esse lado seja escuro, frio e sem promessas. Dostoiévski não romantizava o sofrimento. Ele o traduzia. Ele sabia que o intelecto sem alma se torna uma arma apontada para o próprio peito. E talvez, apenas talvez, tenha sido por isso que ele aceitou o abismo. Porque ele já sabia que o verdadeiro inferno é o pensamento sem redenção. Mas antes que você pense que isso é sobre literatura ou filosofia, entenda. Isso é sobre você. Sobre cada vez que você sorriu em público enquanto desabava por dentro. Sobre cada conversa que teve onde usou palavras seguras para esconder ideias perigosas. Sobre cada madrugada onde você se olhou no espelho e se perguntou se está mesmo vivendo ou só pensando demais. Dostoiévski escreveu para você, não com a esperança de curar, mas com a coragem de não esconder. Ele não oferecia saídas fáceis. Ele oferecia espelhos. E se você continuar neste vídeo, vai descobrir que esse espelho tem algo a revelar. Algo que talvez você não queira ver, mas que precisa. Você já se perguntou por que quanto mais pensamos, mais nos afundamos? Já sentiu que a inteligência, em vez de libertar, te prende em uma cela invisível onde as grades são feitas de consciência? Há um ponto onde o raciocínio não ilumina, mas queima. Um limiar onde o pensamento deixa de ser ferramenta e se transforma em abismo. E foi ali, exatamente ali, que Dostoiévski escolheu habitar. Não por fraqueza, não por desespero, mas por enxergar o que poucos suportam. O que aconteceria se a mente mais lúcida não buscasse salvação, mas aceitasse o caos como única forma de verdade? O que ele viu, que nós preferimos ignorar. Imagine por um instante que a lucidez seja como um espelho, que não perdoa distorções. Quanto mais você se aproxima, mais nítidas ficam as rachaduras, não do mundo, mas de você. A inteligência, quando crua, quando nua, não acaricia, ela fere,
revela, derruba. É por isso que muitos preferem a distração ao pensamento, o ruído ao silêncio, porque o silêncio expõe. E Dostoiévski entendeu cedo: quem pensa demais corre o risco de não voltar. Mas e se o não voltar não for uma perda, e sim uma libertação? E se o vazio, tão temido por todos, for o único lugar onde a alma pode respirar sem fingimento? Você já teve medo de si mesmo? Já ficou acordado à noite não por causa do que os outros fizeram, mas por causa do que você sentiu ou pensou? Em segredo, esse tipo de pensamento que ninguém pode saber, que você mesmo tenta esquecer. Dostoiévski não esqueceu. Ele escreveu. Ele mergulhou. Enquanto o mundo celebrava a lógica, ele descia escadas silenciosas para dentro da mente humana. E o que encontrou lá embaixo não foi luz, foi um eco. Um eco que repetia o que nenhum filósofo ousava assumir. A razão também pode matar. Não com armas, mas com lucidez demais, com verdades que sangram. E então, vem a pergunta inevitável: por que alguém escolheria o vazio como morada? Por que alguém não tentaria fugir da dor de pensar demais? Talvez porque fugir não funcione. Talvez porque em certo ponto não há mais volta. E quando a mente rompe essa barreira, a única coisa que resta é encarar o que existe do outro lado. Mesmo que esse lado seja escuro, frio e sem promessas. Dostoiévski não romantizava o sofrimento. Ele o traduzia. Ele sabia que o intelecto, sem alma, se torna uma arma apontada para o próprio peito. E talvez, apenas talvez, tenha sido por isso que ele aceitou o abismo. Porque ele já sabia que o verdadeiro inferno é o pensamento sem redenção. Mas antes que você pense que isso é sobre literatura ou filosofia, entenda, isso é sobre você, sobre cada vez que você sorriu em público enquanto desabava por dentro, sobre cada conversa que teve onde usou palavras seguras para esconder ideias perigosas, sobre cada madrugada onde você se olhou no espelho e se perguntou se está mesmo vivendo ou só pensando demais. Dostoiévski escreveu para você, não com a esperança de curar, mas com a coragem de não esconder. Ele não oferecia saídas fáceis. Ele oferecia espelhos. E se você continuar neste vídeo, vai descobrir que esse espelho tem algo a revelar. Algo que talvez você não queira ver, mas que precisa. Afinal, o que existe dentro desse espelho que Dostoiévski nos entrega sem piedade? Existe um reflexo que não suaviza nossas arestas, que não filtra nossas angústias, que não nos protege das perguntas que evitamos, mas que insiste em colocá-las bem diante dos nossos olhos. O abismo da inteligência que ele retrata, não é feito de falta de conhecimento, mas de excesso de lucidez. Não é o buraco onde os tolos caem, é a cratera onde os que enxergam demais tropeçam. E talvez o verdadeiro dilema não seja cair ou não cair, mas decidir o que fazer depois que se cai. Fugir? Fingir? Ou finalmente aceitar que o fundo pode não ser o fim, e sim o começo de uma nova consciência? Dostoiévski não temia o caos mental, ele o dissecava. Porque entendia que para muitos, a verdadeira prisão não está fora, mas dentro. E é lá, nesse silêncio interno onde não há máscaras, onde não há distração, que a alma humana mostra sua forma crua. A verdade que poucos suportam não é uma revelação mística ou uma filosofia inalcançável. É a percepção de que pensar demais pode nos afastar da vida, que questionar tudo, o tempo todo, pode transformar até o mais simples dos gestos em uma análise paralisante, que buscar sentido em tudo pode acabar nos convencendo de que nada faz sentido. E é exatamente aí, nesse ponto crítico, que Dostoiévski nos obriga a decidir. Ou você aceita o vazio, ou ele te engole. E é aqui que começa a verdadeira provocação. Dostoiévski não escreve para entreter, ele escreve para rasgar. Cada linha sua é como um bisturi afiado que corta certezas e nos expõe à ferida mais dolorosa, a de estarmos vivos em um mundo onde o excesso de consciência pode ser uma maldição. Ele não te oferece soluções.
Ele te oferece o desconforto. E esse desconforto é necessário, porque apenas quando a alma é colocada contra a parede, ela mostra sua verdadeira forma. O abismo da inteligência não é um lugar onde se chega por ignorância. É um ponto alcançado por aqueles que ousaram pensar até o fim, que não se contentaram com respostas fáceis e que descobriram, tarde demais, que a mente não tem freios quando resolve cavar fundo demais. E por isso Dostoiévski assusta, porque ele não escreve sobre monstros, ele escreve sobre você, sobre o que se esconde atrás da sua educação, da sua fé, da sua moral, da sua imagem nas redes sociais. Ele escreve sobre o momento em que essas camadas se desfazem e o que sobra é um ser humano despido de ilusões. Um ser que pensa demais, sente demais, teme demais. E nesse momento, quando o mundo interno se torna mais real que o externo, o que nos resta senão o confronto com o nada? O abismo, portanto, não é uma metáfora poética. É um estado de consciência que poucos suportam, porque exige um preço alto, a morte da ingenuidade, a morte da crença de que pensar sempre leva à verdade, quando às vezes pensar demais apenas nos leva à loucura. Dostoiévski entendeu que o sofrimento intelectual é como uma febre espiritual, uma agitação que não vem do corpo, mas da alma. E como toda febre, ela queima, ela consome, e quando não tratada, ela corrói. Ele próprio viveu essa febre, não como espectador, mas como paciente. E ao invés de buscar alívio, ele decidiu registrar cada grau, cada delírio, cada calafrio. Ele transformou suas crises em personagens, suas dúvidas em diálogos e seus temores em narrativas que ecoam até hoje. Não porque são antigas, mas porque são eternas. Porque todos, em algum momento da vida, sentem essa vertigem, essa sensação de estar caindo dentro da própria cabeça, dentro da própria consciência, e não saber se há chão para aterrissar. E é nesse ponto que muitos desistem, que muitos escolhem o ruído, o consumo, o superficial, não por futilidade, mas por autopreservação, porque viver nesse nível de lucidez cansa, isola, frustra. A sociedade não foi feita para acolher pensadores profundos, ela foi feita para funcionar, para girar, para consumir. E o pensamento, quando ultrapassa certo limite, se torna um obstáculo nesse fluxo. Dostoiévski sabia disso. Ele sabia que a inteligência verdadeira é subversiva. Ela questiona não só o mundo, mas a necessidade de existir dentro dele. Ela desmantela não só sistemas políticos, mas também sistemas internos de crença e identidade. Por isso ele não era apenas um autor. Ele era um profeta da angústia, um mensageiro da consciência radical. E quanto a você? O que você faz com essa consciência que cresce a cada dia? Você tenta sufocá-la, distrair-se até que ela adormeça? Ou você a escuta, mesmo que isso te roube a paz? Porque escutar demais também tem seu custo, e o maior deles é perceber que talvez você nunca encontre respostas, apenas perguntas mais profundas. E isso é aterrorizante. Mas também é libertador, porque quando você aceita que a mente não precisa sempre ter uma conclusão, você permite que o silêncio também fale. E talvez, apenas talvez, seja nesse silêncio que você encontre a única coisa que o pensamento não pode criar: sentido. Dostoiévski te alerta. O abismo não é para todos. Mas se você chegou até aqui, é porque talvez uma parte sua já tenha encostado na beira dele. Talvez você já tenha sentido esse vento frio de dentro para fora, essa vertigem que vem, não do corpo, mas da alma. E se sentiu, então você entende. Entende por que pensar pode ser tão perigoso, por que sentir demais pode ser tão solitário, e por que alguns escolhem simplesmente desligar, viver no automático, no previsível, no superficial. Mas se você recusou essa anestesia, então parabéns. Você também está nesse caminho. Um caminho onde a lucidez é faca e bússola ao mesmo tempo. Mas talvez o ponto mais aterrador, e ao mesmo tempo mais revelador, seja perceber que Dostoiévski não caiu nesse abismo por acidente. Ele foi por escolha.
uma escolha lúcida, dolorosa e inevitável, porque quando se enxerga o mundo sem os filtros do conforto, da religião institucionalizada ou do otimismo programado, o que resta é o real nu. E o real, para quem não está preparado, é cruel, é áspero. É um campo onde a beleza e a miséria convivem lado a lado, onde a fé se choca com o absurdo e onde a razão, aquela que prometeu ser luz, se apaga diante do mistério que não se resolve com lógica, mas com coragem de sentir. E essa coragem Dostoiévski teve, e pagou o preço, com a própria alma. Porque esse é o ponto mais profundo de sua obra. Ele não escrevia personagens, ele escrevia estados mentais. Criava homens que eram espelhos, mulheres que eram labirintos. Ele fazia com que suas histórias fossem muito mais que tramas, fossem experiências, como se cada parágrafo nos puxasse pelas entranhas e nos obrigasse a confrontar não o outro, mas a nós mesmos. Ele entendia que a maior tragédia do ser humano não é errar, mas entender o erro e ainda assim repeti-lo. Que o verdadeiro inferno não está em lugares distantes ou imaginários, mas nos instantes onde a consciência nos mostra tudo, mas o corpo permanece imóvel. Essa paralisia diante do saber, essa é a dor que Dostoiévski transforma em literatura. E quando lemos suas obras, seja Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov, O Idiota ou Notas do Subsolo, sentimos que algo dentro de nós é tocado de um jeito que não conseguimos explicar. Não é só identificação, é quase uma violação. Como se ele tivesse invadido regiões do nosso inconsciente onde escondemos o que não queremos que ninguém veja. A vaidade disfarçada de humildade, a inveja travestida de justiça, o orgulho mascarado de amor. Ele escreve como quem sangra. E ao ler, nós também sangramos um pouco. Não porque queremos, mas porque algo dentro de nós entende. Isso não é só ficção. Isso é diagnóstico. E é por isso que o vazio que ele escolheu não era ausência, era enfrentamento. Ele não se refugiou porque queria sumir. Ele mergulhou porque queria entender. E ao entender sofreu, mas também despertou. Dostoiévski não propunha a fuga da dor, propunha a travessia. Ele não dizia ignore sua escuridão, mas sim, converse com ela. Olhe nos olhos da sua raiva, da sua dúvida, da sua desesperança. Não para romantizar a dor, mas para que ela não te domine sem que você perceba. Porque o que é ignorado se fortalece no escuro, mas o que é iluminado perde o poder de controle. Por isso, seus personagens caem, mas caem conscientes. E isso, por mais paradoxal que pareça, é uma forma de liberdade. E aqui está o ponto que poucos entendem. Dostoiévski não escrevia para que nos sentíssemos melhores. Ele escrevia para que nos sentíssemos verdadeiros. E às vezes, a verdade machuca. Mas ela também liberta. Porque quando você olha para si e admite: sim, eu também sou contraditório. Eu também sou capaz do pior pensamento. Eu também fantasio a destruição enquanto falo de amor. Você se torna real. E o real, apesar de dolorido, é o primeiro passo para uma vida autêntica, sem máscaras, sem o peso de sustentar uma imagem. E talvez seja por isso que mais de um século depois, ele ainda fala com tanta força. Porque ninguém mais teve tanta coragem de escrever tão fundo, tão cru, tão humano. Então, a pergunta que fica não é mais por que Dostoiévski escolheu o abismo? A pergunta agora é: você está disposto a encará-lo também? Está preparado para olhar para dentro sem garantias de alívio? Está disposto a abrir mão das respostas prontas, das frases motivacionais, das soluções instantâneas e simplesmente sentir? Porque o abismo não é o fim. O abismo é o início de uma jornada onde não há atalhos, só profundidade. E nessa profundidade, talvez você encontre o que nenhum pensamento superficial jamais poderia te oferecer: você mesmo. E se tudo isso te parece demais, se parece denso, se parece até incômodo, talvez esse seja o melhor sinal. Porque só se incomoda com isso quem já começou a despertar. Quem ainda está anestesiado passa batido. Quem ainda está distraído não percebe o peso dessas palavras. Mas se você sentiu algo,
se seu estômago revirou, se sua mente ficou inquieta, se algo em você silenciou de repente, então a mensagem chegou. Você foi tocado por esse espelho. Um espelho que não reflete aparência, mas essência. E agora, a escolha é sua. Você pode fechar esse vídeo e seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Ou pode descer mais um degrau, encarar mais uma camada e descobrir que o vazio pode ser o início de tudo, o que talvez ainda não tenhamos entendido é que esse mergulho que Dostoiévski propõe não é um chamado à loucura, mas uma convocação à lucidez extrema. Uma lucidez que não cabe nos moldes da sociedade, que não se acomoda em frases motivacionais, que não encontra consolo nos clichês sobre felicidade. Porque a verdade é que vivemos numa cultura que tem pavor do silêncio, que foge da profundidade como se fosse doença. Tudo precisa ser rápido, simples, compartilhável. Mas o espírito humano não funciona assim. O espírito humano tem abismos, tem sombras, tem contradições que não cabem em posts de Instagram ou em discursos otimistas, de autoajuda. E é por isso que a obra de Dostoiévski resiste ao tempo, porque ela fala de tudo que evitamos, mas carregamos. Essa fuga constante da complexidade nos torna rasos, nos torna personagens de nós mesmos, atuando o tempo todo para não parecer fracos, para não parecer confusos, para não demonstrar que estamos à beira de um colapso existencial que muitas vezes nem sabemos nomear. E Dostoiévski não só nomeia, ele escreve com precisão cirúrgica o que é habitar esse colapso. Seus personagens não são fortes, não são vitoriosos, não são modelos de virtude. Eles são humanos, intensamente humanos. Erram, traem, duvidam, se arrependem, caem de novo. E é aí que está o poder. Não há nenhuma moral forçada, nenhuma lição enlatada. Há apenas a exposição brutal da alma. E isso, no fundo, é tudo que a gente precisava ver. Porque chega uma hora em que pensar se torna um fardo, em que a consciência pesa mais que qualquer corrente, em que enxergar demais o mundo e as pessoas não traz clareza, traz exaustão. Você começa a perceber intenções escondidas nos sorrisos, a verdade amarga nos discursos, a hipocrisia elegante das relações sociais, e esse olhar que deveria te fortalecer te adoece. É aí que o abismo aparece, não como punição, mas como consequência. Uma consequência natural de quem sente demais, pensa demais, percebe demais, de quem não consegue mais viver no piloto automático. E nesse momento, você entende o que Dostoiévski já sabia. A lucidez tem um preço, e esse preço é a solidão. Mas não qualquer solidão. É uma solidão consciente, escolhida. Não porque você despreza os outros, mas porque começa a perceber que a maioria das conversas é ruído, que a maioria das conexões é troca de máscaras, que a maioria das relações é baseada em medo, medo de ficar só, medo de não ser amado, medo de não ser aceito. E quando você começa a enxergar isso com clareza, percebe que a verdadeira companhia que vale a pena buscar é a da própria consciência. E é esse reencontro consigo mesmo que Dostoiévski propõe. Um reencontro sem filtros, sem desculpas, sem distrações. Um encontro onde pela primeira vez você não finge, você apenas sente. E isso, embora assustador, é profundamente libertador. Muitos evitam essa jornada porque ela não promete aplausos. Ela não garante finais felizes. Ela não oferece respostas fáceis. Ela apenas convida. Convida a olhar para dentro e fazer as perguntas que você evitou a vida inteira. Por que você realmente se sente vazio? Por que aquele sucesso não te preencheu? Por que, mesmo cercado de gente, você ainda sente que está sozinho? São perguntas que ardem, que incomodam, mas que abrem portas. E é só atravessando essas portas que você pode, de fato, começar a viver uma vida que seja sua. Não aquela que esperavam de você. Não aquela que você fingiu ter. Mas a sua, crua, imperfeita, verdadeira. E aqui, o abismo deixa de ser um buraco sem fundo e se revela como passagem.
como um rito de transformação, porque quem desce até lá embaixo e resiste, volta diferente, volta mais sensível, mais atento, mais humano. E esse é o grande paradoxo. É no vazio que você descobre o que te preenche. É no silêncio que você escuta pela primeira vez sua voz real. É na dor que você descobre a paz que não depende de circunstâncias. E isso não é romantizar o sofrimento. Isso é reconhecer que fugir dele nunca resolveu nada. Encará-lo, sim. E foi isso que Dostoiévski fez com suas palavras, com suas personagens, com sua própria vida. A lucidez dele foi sua cruz, mas também sua lâmpada. E essa luz, mesmo fraca, mesmo tremendo no meio da escuridão, ainda hoje guia quem se arrisca a pensar além do óbvio. E se você chegou até aqui neste vídeo, talvez algo em você esteja pronto para essa travessia. Pronto para trocar as certezas rasas por dúvidas profundas. Pronto para entender que não há salvação sem mergulho. Que não há encontro com a verdade sem confronto com o eu. E que talvez, só talvez, a vida comece exatamente no ponto onde a maioria decide parar. No ponto onde pensar dói. No ponto onde sentir assusta. No ponto onde finalmente o abismo te devolve a ti mesmo. Mas há algo ainda mais inquietante nessa jornada. O momento em que você percebe que o abismo te observa de volta. Dostoiévski não apenas descreveu esse olhar, ele o enfrentou, porque quando você desce fundo o bastante na própria mente, começa a escutar pensamentos que não parecem mais seus. Começa a perceber que dentro de você existe mais de uma voz. Uma que quer desistir, outra que quer lutar, uma que quer entender, outra que quer apenas esquecer. E essas vozes não são loucura. São camadas da consciência. São partes de você que estavam soterradas por anos de distração, de correria, de máscaras. E agora, livres, elas gritam, cobram, acusam. E se você tiver coragem de escutá-las, revelam. Revelam o que você realmente teme, o que você realmente deseja, o que você, até hoje, evitou sentir por completo. Dostoiévski foi um dos poucos escritores que teve a ousadia de colocar essas vozes no papel. Seus personagens falam com Deus e com o diabo, às vezes na mesma página. Confessam segredos que não ousariam dizer em voz alta, e em vez de julgá-los, ele os entende. Em vez de corrigi-los, ele os acompanha. Porque ele sabia que a alma humana é contraditória, que ninguém é só vítima ou só vilão. Que dentro de cada um de nós, há impulsos que lutam entre o amor e o ódio, entre a generosidade e o egoísmo, entre o desejo de ser livre e o medo de não pertencer a nada. E ao mostrar isso sem censura, Dostoiévski nos obriga a olhar para dentro, nos obriga a admitir. Talvez o que mais tememos em nós não seja o mal, mas o quanto ele se parece com a verdade. Essa exposição crua do ser humano vai além da literatura. Ela atinge algo sagrado, algo que a religião, a psicologia, a filosofia tentam decifrar há séculos. E Dostoiévski, com sua escrita, atravessa todas essas barreiras. Ele toca o que é anterior a qualquer doutrina, o vazio existencial. A sensação de estar vivo, mas sem saber por quê. A angústia de procurar sentido num mundo que muitas vezes parece indiferente, e o mais perturbador, a suspeita de que talvez o sentido nunca venha de fora, que talvez ele precise ser construído no meio da dor, da dúvida, da queda, que talvez o próprio sofrimento seja o lugar onde o sentido começa a nascer. Não porque ele traz respostas, mas porque ele limpa o terreno, porque ele rasga todas as ilusões, e só depois disso é possível ver com clareza. Nesse sentido, Dostoiévski não escreve para entreter. Ele escreve para acordar. Suas histórias não são feitas para consumo rápido. Elas são labirintos, armadilhas, espelhos trincados onde o leitor vê o próprio rosto distorcido, mas reconhece que aquela imagem, por mais feia, por mais desconfortável, é real. E é por isso que seus livros ainda incomodam tanto.
Porque eles nos forçam a abandonar o conforto da superfície e mergulhar num mar de perguntas sem boias. Nos forçam a olhar para nossos próprios impulsos sombrios, sem moralismo, sem desculpas. Apenas olhar. E talvez, nesse ato simples e doloroso de olhar, esteja escondida a chance de começar de novo. Agora, pense comigo. Quantas vezes você já tentou preencher o vazio com distrações? Quantas vezes se afogou em telas, em promessas, em planos que não eram seus? Tudo isso tentando fugir da pergunta que te persegue no escuro. E se nada disso for o bastante? Dostoiévski não te oferece uma resposta, mas oferece a coragem de continuar fazendo a pergunta. E isso, num mundo obcecado por certezas, é um gesto revolucionário, porque aceitar a dúvida como parte do caminho é aceitar a própria humanidade. É entender que a dor de pensar demais, de sentir demais, de viver sem garantias, é também o sinal de que você está acordado. E se estar acordado é sofrer mais, também é viver mais, ver mais, sentir mais profundamente, amar com mais intensidade, chorar com mais verdade. Não há como escolher um sem o outro. E talvez essa seja a chave final da filosofia de Dostoiévski. A alma humana só se encontra quando para de fugir da própria profundidade, quando para de tentar consertar tudo e começa a aceitar o caos como parte do caminho. Não o caos destrutivo, mas o caos essencial, aquele que quebra tudo o que não era real, tudo que era só fachada, tudo que você pensava ser, mas nunca foi. E então surge o silêncio depois da queda, depois de atravessar os corredores da mente, depois de escutar todas as vozes, depois de aceitar que o chão pode sumir sem aviso. Dostoiévski conhecia esse silêncio. Um silêncio que não é paz, mas suspensão. Como se o tempo parasse. Como se o mundo inteiro estivesse esperando sua próxima escolha. É nesse lugar, nesse ponto sem nome, que nasce o que ele mais explorou em suas obras, a liberdade. Mas não a liberdade que está nas ruas, nas leis ou nas palavras. Uma liberdade que ninguém pode dar e que ninguém pode tirar. A liberdade de olhar para o próprio vazio e dizer: eu sei que você está aqui e eu não fujo mais. É aqui que o ser humano deixa de ser personagem e vira protagonista da própria existência. Essa liberdade não é confortável. Ela é feroz. Porque ela exige que você assuma a responsabilidade pelo que sente, pelo que pensa, pelo que esconde. Não há mais espaço para se esconder atrás de justificativas. Dostoiévski sabia disso. Por isso seus personagens são tão intensos, tão conflituosos, tão reais, porque eles são humanos em estado bruto. E essa brutalidade não é um defeito, é uma chance. Uma chance de reconstruir a si mesmo não a partir de ideais perfeitos, mas a partir da verdade. E a verdade, muitas vezes, é suja, é feia, é difícil de encarar. Mas é ela que liberta, não o discurso bonito, não a teoria elegante, mas a verdade nua, vivida, atravessada com o corpo e com a alma. É por isso que Dostoiévski continua atual. Porque o mundo mudou, mas o abismo permanece o mesmo. Ele só trocou de nome. Hoje ele se esconde atrás de metas inalcançáveis, de sorrisos falsos nas redes sociais, de discursos prontos sobre felicidade. Mas o vazio está lá, e está mais faminto do que nunca, porque vivemos cercados de conteúdo, mas famintos de sentido. Temos respostas para tudo, mas perguntas que não sabemos nomear. Estamos conectados o tempo todo, mas nos sentimos cada vez mais sós. E no fundo, sabemos que essa solidão não vem de fora, ela vem de dentro, de um lugar em nós que ainda não foi visto, que ainda espera ser escutado. E é exatamente aí que Dostoiévski nos convida a entrar. Mas atenção, esse convite tem um preço. E o preço é a sinceridade. Porque não dá para caminhar pelo abismo usando máscaras. Elas caem no primeiro passo, e o que sobra é você. Só você. Sem edição, sem filtro, sem roteiro. E nesse instante você descobre quem é de verdade. Ou melhor, começa a descobrir.
Porque o autoconhecimento para Dostoiévski não era um destino. Era uma travessia. Uma travessia cheia de riscos, de recaídas, de noites longas e solitárias. Mas também uma travessia com lampejos de luz que só quem passou pela escuridão é capaz de ver e de valorizar. É essa luz que ele entrega em suas páginas. Não uma luz permanente, mas suficiente. Suficiente para dar o próximo passo. Suficiente para continuar. E ao continuar, você percebe que o abismo não era um fim, mas um portal. Um portal para uma vida mais autêntica, mais consciente, mais inteira. Uma vida onde o sofrimento não é mais um inimigo, mas um professor. Onde a dúvida não é mais paralisia, mas combustível. Onde a inteligência, longe de aprisionar, começa a libertar, porque agora ela está aliada à coragem. A coragem de não fugir, de não se esconder, de não mais fingir. Dostoiévski nos mostra que viver profundamente é mais arriscado, sim, mas é também mais verdadeiro. E a verdade, mesmo quando dói, sempre vale mais que a ilusão. Então agora, a pergunta volta para você. E se o vazio que você sente não for uma falha, mas um chamado? Um chamado para parar de viver no automático, para parar de aceitar respostas prontas, para começar a caminhar dentro de si mesmo, porque talvez, e aqui está o ponto central de tudo, talvez o verdadeiro abismo não seja o que existe dentro da mente, mas a vida sem consciência, o abismo da rotina sem propósito, da alegria sem raiz, do amor sem entrega, e nesse sentido, mergulhar no próprio pensamento, por mais doloroso que pareça, é também uma forma de salvação, a única, talvez. E quando você finalmente começa a aceitar esse chamado, algo dentro de você muda. Não é rápido, não é fácil, mas é profundo. Você percebe que as perguntas que Dostoiévski fazia sobre culpa, redenção, liberdade, sofrimento, fé, não são apenas dilemas literários ou filosóficos. Elas são espelhos da condição humana. São perguntas que talvez você tenha feito em silêncio, nas madrugadas em que tudo parece ruir. Ele apenas teve a coragem de gritá-las em voz alta. E por isso, ao lê-lo, ao compreendê-lo, sentimos algo visceral. Não estamos sozinhos. Há alguém, mesmo séculos atrás, que também não tinha todas as respostas, mas que decidiu encarar as perguntas. E isso, por si só, é uma revolução. Essa revolução é íntima. Ela não aparece nos seus stories, nem nos seus status. Ela acontece quando você fecha os olhos e, por um instante, se permite sentir o peso real de estar vivo, sem distrações, sem performance, sem escudo. Apenas você e o universo cara a cara. E é nesse momento que o abismo se revela por inteiro, porque ele não é feito só de escuridão. Ele é feito também de possibilidades, de escolhas, de reinvenções. O abismo, ao contrário do que parece, não é o fim do caminho. Ele é o espaço onde você pode, finalmente, decidir quem vai ser. Não para os outros, mas para você mesmo. Dostoiévski sabia que a alma humana é contraditória, fragmentada, indomável. E talvez por isso, sua literatura nos afeta tanto. Porque ela não tenta nos consertar. Ela nos reconhece. Ela aceita a bagunça, a angústia, o erro, o desejo. E nesse reconhecimento brutal, quase selvagem, há uma forma rara de compaixão. Uma compaixão que não infantiliza, que não diz vai ficar tudo bem só para acalmar, mas que olha nos olhos e diz, sim, dói, sim, é difícil, mas você aguenta. Porque dentro da dor mais profunda, também existe uma força escondida. Uma força que só quem atravessa o abismo pode conhecer. E essa força é o que ele busca em cada personagem. Raskolnikov, que mata tentando provar uma ideia. O idiota, que ama até a loucura. Ivan Karamazov, que desafia Deus com perguntas que ninguém ousa fazer. Eles não são apenas personagens, são arquétipos, fragmentos do que somos ou poderíamos ser. E em algum nível, você é todos eles. Você também já sentiu raiva, como Raskolnikov, já desejou pureza como Mishkin,
já questionou tudo como Ivan. Dostoiévski não criou heróis ou vilões, criou pessoas, cheias de contradições, de impulsos, de sombras e de luzes. E ao fazer isso, nos deu a permissão, mais poderosa de todas, a de sermos humanos. Mas ser humano nesse sentido não é apenas existir, é confrontar, é se olhar. É aceitar que talvez nunca tenhamos controle total sobre nada, e que isso não precisa ser um motivo de desespero, mas de liberdade. Porque quando deixamos de lutar contra o caos interno, quando paramos de exigir perfeição da vida e de nós mesmos, começamos a viver de forma mais plena, mais presente, mais honesta. E é isso que o pensamento dostoiévskiano oferece. Não respostas, mas espaço. Espaço para ser, para cair, para levantar, para sentir tudo, inclusive aquilo que a sociedade diz que não devemos sentir. Então, ao invés de ver o abismo como um lugar a evitar, talvez devêssemos encará-lo como um rito de passagem, como uma etapa inevitável no caminho da maturidade emocional, espiritual, existencial. O abismo não é o oposto da vida. Ele é parte dela. E se você tiver a coragem de entrar, com os olhos abertos e o coração inteiro, vai sair diferente, mais verdadeiro, mais forte, porque, como Dostoiévski nos mostra, não é a ausência de dor que define a grandeza de um ser humano, mas a maneira como ele escolhe atravessar essa dor, com lucidez, com coragem, com amor, mesmo quando amar parece impossível.